Olá, que Deus continue abençoando todos vocês. É muito bom dedicarmos tempo para meditar na palavra de Deus, no assunto de Deus, naquilo que se refere a Deus e ao seu povo. E a palavra de Deus, a Bíblia chama isso de alimento. Alimento. E até nos orienta a sermos alimentados pela manhã, pela tarde, pela noite. Mas podemos entender que devemos ler a Bíblia e viver ela, meditar nela todo o tempo, todo momento. Nós temos um relato, e o bom da Bíblia é que ela possui muitas advertências, sugestões, orientações, complemento para a vida. Direcionamento, mas em todos esses requisitos, esses assuntos, não deixa de dar a ênfase de que deve se aplicar o que está inserido naquele fato, naquele relato, naquele texto, naquele episódio. Quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e levou cativo muita gente, Daniel era adolescente, como muitos que ali foram. Levados também eram adolescentes, inclusive os amigos dele. Que ali ele ficou muito tempo naquele palácio, teve um certo privilégio de estar mais próximo do rei, por uma questão de competência, na verdade até por questão de interesse, né? Porque ele tinha sabedoria, inteligência. Até que um dia, houve um dia que ele teve que tomar uma decisão. E esse dia foi um dia assim. Não foi um dia simples. Não foi um dia simples. Foi um dia bastante tenso. Foi o dia em que o chefe dos eunucos foi servir a refeição para Daniel e seus amigos. E a questão é que não é a refeição em si, porque eles tinham que comer. A questão é que aquela refeição tinha nela duas coisas assim bastante comprometedora que deveria se evitar. Primeiro, é que provavelmente aquela comida era uma comida que havia sido dedicada aos deuses babilônicos, então era uma comida com detalhes, com temperos, com um preparo bem místico, com propósito de adoração a um deus babilônico. E a segunda coisa é que ao comer daquele tipo de alimento, implicaria para quem comesse a questão de ter comunhão com a cultura da Babilônia. E aí era o maior problema. Sentar, porque a partir do momento que comesse, então
sentaria todo momento na mesa para comer, porque já tinha desfrutado. Como não disse, se a pessoa disse não, então estaria convidada agora, fazia parte da comunhão daquela cultura. Mas aí Daniel, inclusive Daniel, o profeta, tem um livro, que é o livro chamado Livro de Daniel. No capítulo 1, verso de número 8, tem algo muito interessante. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Daniel propôs no seu coração, estava dentro de Daniel, mesmo morando na Babilônia, mesmo estando em outro país, mas o coração dele era um coração de judeu, era um coração que tinha uma história. E ele decidiu não se contaminar com aquela ração, com aquele alimento. E aí ele pediu para que por 10 dias ele não comesse aquele alimento, que comesse outro tipo de alimento, e caso ele não tivesse bem com aqueles 10 dias, com o alimento que ele decidiu comer, então ele comeria o alimento servido ao rei. A pessoa que estava nesse serviço aceitou a ideia, deixou Daniel por 10 dias comer o tipo de alimento que Daniel escolheu, e a Bíblia diz que no 10º dia, a aparência de Daniel era bem melhor do que 10 dias anterior. Daniel decidiu não se contaminar, decidiu a não ter comunhão naquela mesa. Isso significa que para aquele momento foi muito difícil, perigoso e arriscado, porque ele sabia que se ele sentasse naquela mesa, nunca mais ele diria não. Então ele disse logo não, para depois evitar dizer não, depois de um sim. Portanto, cuidado com a sua vida, cuidado com os convites. Aprenda a dizer: eu não gosto disso. Evite algumas mesas. Evite algumas mesas. Algumas mesas são verdadeiros laços. Cuidado, evite algumas mesas. Algumas mesas são verdadeiros laços que irá te contaminar. Então é melhor você dizer não do que dizer sim por medo de retaliação ou de rejeição e depois você se arrepender e dizer não quando já disse sim, mas aí você já está contaminado. Evite a mesa. Deus abençoe. Um abraço. Até o nosso próximo momento.